Meditações, a mim mesmo. Marco Aurélio. Marco Aurélio, o imperador romano do século II, em Meditações, a mim mesmo, traça o caminho para a conquista da verdadeira felicidade que vem da alma, através de uma rígida moral que sustenta virtudes que não envelhecem com o passar do tempo. Ao contrário, afirmam sua necessidade de geração após geração. O desapego das coisas e eventos, a indiferença às ofensas, o entendimento da vida em sua breve duração e da morte, o viver sem fragilidade e com pureza dos sentimentos, são os pontos fundamentais dessa obra, cuja conduta de vida do homem e do imperador foi o maior exemplo que Marco Aurélio deixou às gerações futuras. Meditações. Meditações profundas acerca da família, do caráter, da vida e da morte, da mudança, da razão, da inteligência, da sabedoria, da natureza do universo, da dor, da brevidade de tudo, da alma, da felicidade. Meditações que trazem em si mesmas o exemplo de vida de inúmeros pensadores do passado que influenciaram a vida e a missão do autor, como Pitágoras, Sócrates e Apolônio, cujos ensinamentos universais iluminam mentes e corações até os dias atuais. Marco Aurélio ressalta incansavelmente os valores da alma como conduta de bem viver e da importância da indiferença para com as vaidades do mundo, vindas de supostas honrarias. Acerca das meditações, fala de sua herança maior, advinda dos que teve como exemplo de boa conduta. Dos familiares, a honra, discrição, força, generosidade, privar-se em praticar o mal e a distância da vida dos ricos, o precisar de pouco, o executar as próprias tarefas, o não ser intrometido e a repulsa a intrigas. A firmeza inabalável nas decisões, fundadas em exames cuidadosos, o amor ao trabalho e a perseverança, o escutar as pessoas capazes de alguma contribuição para o bem comum, uma vida reta, simples e com independência. O domínio de si mesmo mediante as dificuldades e mudanças da vida, notadamente nas enfermidades. O cumprimento de suas obrigações sem queixas. Das amizades. Desobrigá-las de qualquer evento que aponte à dependência. Impedir aclamações e bajulações à sua pessoa, bem como não ser bajulador das massas. A afabilidade, a amabilidade não maçante. Do irmão severo. O amor à família, à verdade e à justiça, tendo claro que o poder só é poder em respeito à liberdade daqueles que de ti dependem. A busca do conhecimento com persistência e bom ânimo. O auxílio ao próximo generoso e abundantemente. O auxílio ao próximo generosa e abundantemente. A clareza em todo proceder que evita quaisquer dúvidas a seu respeito. Do corpo, da simplicidade e do respeito. Os cuidados moderados com o corpo, higiene, aparência e saúde, sem excessos ou desmazelos. Não se preocupar com requintes à mesa, nem com o luxo da roupa. O tratamento aos que servem, respeito. Da prevenção. Previne a ti mesmo ao amanhecer. Vou encontrar um intrometido, um mal-agradecido, um atrevido, um malicioso, um invejoso, um avaro. Estes pecam pela falta de conhecimento do que de fato é a vida, e Marco Aurélio recomenda não se aborrecer com eles, porque todos têm parte na inteligência, na natureza e numa parcela da divindade. Nasceram para a ação conjunta com os pés, com as mãos. Por isso, se aborrecer com eles, para os quais nascemos para a ação conjunta, é agir em sentido contrário à natureza. Da glória do mundo. Os corpos, a memória e todas as sensações, as que geram prazer, as que geram dor e as que envaidecem, vão-se muito rápido. Por isso, desejar a glória do mundo não faz sentido. Do desapego. Marco Aurélio ressalta a importância do desapego à vida, apontando que Hipócrates, o pai da medicina na Grécia Antiga, após ter curado muitas doenças, adoeceu por sua vez e morreu. Esclarece que o corpo de terra e lama de sangue é menos valioso que o homem que o serve. Este homem é inteligência e divindade. Do cuidado.
Sobre os outros, não queiras saber o que fazem, o que dizem, o que pensam. Isso te desnorteia e distrai na vigilância de você mesmo. O cuidado deve ser sobre teus pensamentos, para que impeçam a entrada de aventura e vaidade, e muito especialmente da futilidade e malícia, de forma que, se te perguntarem de improviso em que pensa, teus sentimentos não te farão ficar vermelho ao confessar o que tem em mente. O homem que assim procede, não mais adiando sua entrada definitiva para o número dos melhores, é um sacerdote, um ministro dos deuses, seres que têm a sabedoria divina e a aplicam em benefício da evolução da humanidade. Servidor que atende à sua própria essência, isso o põe a salvo da mancha dos prazeres, a salvo de todo sofrimento, de todo excesso, inatingível a toda maldade, atleta da luta mais elevada, para não ser derrubado por nenhuma paixão, sendo a satisfação da inteligência a aplicação dos melhores sentimentos em todos os seus atos. Da sua fé, não apreciará como proveitoso nada a que venha atrair essa inteligência. Do divino e do humano. O divino e o humano estão sutilmente ligados, então, ter em mente os mandamentos que regem as duas áreas, porque nada do que realizar no humano sairá bem sem conhecer o divino. E da mesma forma, quando algo divino for realizar, tenha conhecimento do humano. Da alma. Embora seja de costume procurarmos as casas de campo e beira-mar para entrarmos em retiro, o lugar mais tranquilo e de melhor repouso é dentro de nós mesmos, na nossa alma. Proporciona a ti mesmo constantemente esse retiro para refazer-te. Leva aos retiros todos os melhores conhecimentos e sentimentos acerca da natureza e do bem viver. Assim, quando se deparar com as coisas que te irritam, a maldade humana, a sua responsabilidade perante o mundo, os interesses do corpo, a fascinação pela glória vã do mundo e, por fim, da sua própria constituição, seja livre e as encare como homem esforçado e valoroso, como um ser humano, como um cidadão, como um vivente mortal. Lembra que as coisas não te atingem a alma, param fora, quietas, e os obstáculos vêm exclusivamente dos pensamentos de dentro, e considera também que tudo quanto está vendo se transformará dentro de instantes e deixará de existir. Da inteligência. A razão procede da inteligência, a lei procede da razão, o cidadão procede da lei. Assim sendo, o mundo é uma cidade da qual se deriva a inteligência, assim como a parte terra, o líquido e o fogo que há em mim, constituição do corpo humano, foram tirados desses mesmos elementos para o nascimento. Nesses mesmos elementos, a morte os dissolverá. Concluindo, não é incompatível com a condição do ser inteligente, nem com o plano da estrutura, a cidade, nascer e morrer. Todo acontecimento tem sua razão de ser, e a observação profunda deste tornará compreensível sua razão não somente como consequência, mas também como de justiça. Esteja pronto a praticar somente e com precisão aquilo que a razão do poder soberano e da lei inspira para o bem da humanidade. Podendo mudar de orientação se alguém te corrigir com algo de mais louvável em relação à justiça e do bem comum. Não proceda como se houvesse de durar 10 milênios. O fim, inevitável, inclina-se sobre ti. Enquanto vive, enquanto pode, torna-se um bom. Da brevidade das coisas. Tudo é passageiro, logo se torna lendário. O esquecimento completo o sepulta. Mesmo os que brilharem de maneira admirável. O que merece o nosso devotamento é tão somente a mente justa, atuação no bem comum, palavra que jamais engane, disposição a saudar todo evento como coisa necessária, conhecida, emanada do mesmo princípio e da mesma fonte. A natureza do universo é de transformação. Portanto, tudo procede de transformação. Todo ser é, de certa forma, a semente do que dele há de vir a ser. Ingenuidade seria não pensar desta forma. Da sabedoria. Pouco falta para virar cinza ou esqueleto. Talvez um nome ou sequer um nome, e o nome um som vago, um eco. Enquanto a ocasião da morte não te chega, dedica-se a obter a sabedoria divina, faça bem aos homens, suporta-os, porque para tudo que existe para dentro dos limites da carne e do espírito, não te pertence e nem depende de ti. Da natureza do universo.
A substância do universo é dócil e maleável. A razão que a rege não tem, em si, nenhum motivo de fazer o mal e dela nada recebe nenhum dano. Tudo se produz e completa de acordo com ela. Tudo se cumpre segundo a natureza do universo. Não pode ser segundo outra natureza. Não te inquiete o futuro. A ele chegará, se for preciso, levando a mesma razão, a razão que não tem nenhum motivo de fazer o mal. De que hora te vale nas questões presentes? Quando as forças das circunstâncias te deixarem transtornado, não fique fora do ritmo além do necessário, porque será tanto mais senhor da harmonia quanto mais frequentemente voltar a ela. Um instrumento, uma ferramenta, qualquer aparelho, quando presta, faz aquilo para que foi fabricado. Porém, quem o fabricou está ausente. Já nos seres que uma natureza constituiu, a força que os formou está no seu interior e ali permanece. Assim, deve respeitá-la mais e pensar que se você mesmo se comporta e vive segundo os propósitos dela, tudo contigo se passa a contento. Igualmente se passa a contento no universo tudo que lhe diz respeito. Das mudanças. As mudanças assustam, mas pode alguma coisa ocorrer sem que haja mudança. Você mesmo pode tomar banho sem que a lenha seja transformada. Pode comer sem que sejam transformados os alimentos. Pode-se realizar alguma ação útil sem transformação. Não vê, então, que as mudanças em si mesmas são fatos semelhantes e semelhantemente necessários à natureza universal? Da dor. O que é insuportável mata. O que dura é suportável. Na maioria dos sofrimentos, além disso, apoie-se no princípio de Epicuro, filósofo da Grécia Antiga. A dor não é insuportável nem eterna, se lembrar de seus limites e não a ampliar com a imaginação. Lembra-se igualmente que muitas coisas que aborrecem, sem que o percebamos, são o mesmo que a dor, como a sonolência, o calor ardente e a falta de apetite. Por isso, quando passares por um desses dissabores, diz a si mesmo que cede a uma dor. Da felicidade. Sabe por experiência, depois de muitos erros, que não achou a felicidade em lugar nenhum. Onde, pois, está? Em realizar o que a natureza do homem reclama, possuindo os princípios do bem e do mal que regem os impulsos e as ações. Tais princípios são: não é bom para o homem, senão o torna justo, calmo, corajoso, livre, e nada é mal, se não lhe inspira os vícios contrários às mencionadas virtudes. Do arrependimento. O arrependimento é como uma repreensão a si mesmo por ter deixado para depois algo útil. O bem é necessariamente alguma coisa útil ao homem. É necessariamente alguma coisa útil e o homem bom deve dedicar-se a ele. Nenhum homem de bem se arrependeria de ter deixado para depois um prazer. Logo, o prazer não é útil, nem um bem. Da alegria. A alegria do homem tem por objetivo fazer o que é próprio de homem. Próprio de homem é querer bem ao seu semelhante, desprezar as agitações dos sentidos, diferenciar as ideias dignas de todo crédito, contemplar a natureza do universo e os acontecimentos de acordo com ela. Do obstáculo. Deve organizar sua vida ato por ato e se dar por satisfeito se cada um deles alcança o seu fim tanto quanto possível. Ninguém pode impedir que leve cada ato a alcançar o seu fim, mas surgirão obstáculos de fora. Nenhum, pelo menos, que te impeça a justiça, a sobriedade, a prudência. Impeça talvez a realização da atividade em si, que, se não se perturbar por causa do obstáculo, sabiamente substituirá a atividade por outra, de forma que atinja o seu objetivo. Do entendimento. Ganhar sem orgulho e perder com renúncia espontânea. Do fim. O fim da atividade, a cessação de uma força, não constitui nenhum mal. Se analisar as idades do homem, ou seja, a infância, a adolescência, a juventude, a velhice, verificará que toda mudança desses estados também é morte. São de temer? Observa a vida com seu avô, com sua mãe e, por fim, com seu pai. Passam por destruições, transformações e o fim. Assim também será com a tua vida. Da realização. Faz agora o que a natureza comum a todos pede. Não olhe em torno para ver se alguém saberá.
Satisfaça-se com um progresso, ainda que mínimo. Considera que não é pouca coisa o resultado desse progresso. A obra da filosofia, estudo sobre a realidade e os valores humanos, é singela e modesta, sem induzir a grandezas. Da virtude. Depois de lhe ter atribuído ser bom, digno, sincero, prudente, cordato, altivo, permanece nessas virtudes e, se vier a perdê-las, regressa a elas depressa. Lembra que prudente significa em ti a atenção minuciosa e cuidadosa a cada detalhe. Cordato, a aceitação espontânea das cotas distribuídas pela natureza comum. Altivo, a supremacia da parte pensante sobre as emoções brandas ou violentas da carne, sobre a glória vã, a morte, etc. Se perceber, porém, que está caindo, busca um lugar em ti mesmo onde possa dominá-las. Se ainda assim não for capaz, não alimente raiva, preserva a singeleza, liberdade e modéstia, tendo sido esta mesma a nobreza quando deixar a vida. Contudo, a lembrança daqueles que não querem ser adulados, e sim que todos os seres racionais a eles se igualem na conquista da sabedoria divina, os deuses, muito pode ajudar. Do pecado. Quando o pecado de alguém te atormenta, depressa reflete e avalia quais pecados equivalentes comete. Por exemplo, quando julga um bem, o dinheiro, ou o prazer, ou a glória vã e similares. Entendendo isso como um equívoco de uma força que o constrange, alerta quem pecou. Da causa primeira. Lembra-te, quem move toda a ação do homem, a eloquência, a vida, é aquele poder oculto em seu íntimo. Não é o corpo nem os órgãos. Os órgãos são semelhantes a instrumentos, com a única diferença de virem com o nascimento. Sem a causa que as move e freia, nenhuma dessas partes é mais útil que o tear à tecelã, a pena a quem escreve, e o chicote ao condutor de cavalos. Do princípio. Crescer no mesmo tronco, sim, adotar os mesmos princípios, não. Do bem à comunidade. Alguém me desprezará. O problema é dele. O meu é não ser surpreendido em ação e palavras merecedoras de desprezo. Odiar-me-á, o problema é dele. Da minha parte, serei benevolente e bondoso para com todos, e estarei até pronto a mostrar a ele mesmo o seu engano. Não insultando, mas com a nobreza e a sinceridade. O que de mal haverá para si, se de teu lado está agora fazendo o que é próprio de sua natureza, se dá boa acolhida ao que no momento é favorável à natureza universal, como homem que se esforça por realizar, de qualquer modo, o bem da comunidade? Da sinceridade. Quão desagradável e falso quem diz, resolvi ser sincero contigo. A sinceridade se revela de pronto, deve estar gravada na face, soar de imediato na voz, surgir de imediato nos olhos, assim como o ser amado tudo compreende de imediato no olhar dos que ama. Da obediência. Os pitagóricos, seguidores de Pitágoras, filósofo da Grécia Antiga, recomendam olhemos de manhã para o céu, a fim de nos lembrarmos dos seres que cumprem seu papel sempre obedientes aos mesmos princípios e da mesma maneira, de sua disciplina, sua pureza, sua nudez. Porque os astros não usam véu nenhum, já são dotados de tudo o que precisam para cumprir a sua natureza. Do mestre. Não poderá ser mestre na escrita e leitura sem ter sido antes aluno, quanto menos na vida. Da coerência. Sócrates, filósofo da Grécia Antiga, dizia: que desejais? Ter almas de seres racionais ou de irracionais? De racionais. De quais seres racionais? Dos sãos ou dos doentes? Dos sãos. Por que, pois, não procurais tê-las? Porque já as temos. Então, por que brigais e disputais? Da iniciativa. Se não convém, não faças. Se não é verdade, não digas. Que a iniciativa seja tua. Do social. Primeiro, nada ao acaso nem sem propósito. Segundo, não ter em mira outra coisa senão a finalidade social. Da salvação. A salvação da vida está em ver a fundo o que é cada ser em si, qual sua matéria, qual a causa formal. Praticar do fundo da alma a justiça e dizer a verdade.
Que mais se não aproveitar a vida estabelecendo um bem ao outro, de maneira que não fique o mais breve intervalo? Do ser, cumpre ser direito, não desentortado. Insights. Não há felicidade sem o desenvolvimento dos valores da alma. O nascimento e a morte são um processo de transformação do universo. O ser racional não disputa. O obstáculo é o caminho. Neste livro, você aprendeu que uma ética essencialmente nobre, voltada exclusivamente ao interior do ser humano, é a regra da liberdade. Nascer e morrer são mistérios da natureza. Cumpre, entre o breve intervalo entre eles, viver para o bem comum de todos os seres, que rapidamente também deixarão de existir. Desapego às coisas e circunstâncias, indiferença a tudo o que rebaixa a condição humana e o conhecimento da natureza do universo formam a base indispensável para ser livre.